os grandes desafios, Uhum. todos eles, Incorporam, sim. os próprios, são os grandes caminhos, são as grandes oportunidades, né? O outro lado da moeda do desafio é a oportunidade. Então temos oportunidades, sem dúvida nenhuma, de reinventar, temos a oportunidade de redefinir a oferta de educação superior frente a essa nova sociedade, esse novo perfil dos jovens, dos profissionais, de um modo geral, independente da idade, inclusive da terceira idade, que buscam a aquisição de conhecimentos, mas não buscam no formato antigo, não buscam mais naquele modelo do século XIX, XVIII, XVII, que é o vigente ainda hoje em dia. Então nós temos enormes oportunidades no uso de tecnologias de informação, na criação de ambientes de inovação, como parques tecnológicos, aceleradoras, coworkings, ambientes de inovação de um modo geral dentro das universidades, novos espaços, novos ambientes de ensino, muito mais conectados, muito mais cool, assim, muito mais atrativos a essa juventude, principalmente, que busca os bancos escolares, as possibilidades de renovar as ofertas que hoje realmente agregam valor numa formação diferenciada, numa experiência acadêmica diferenciada aos nossos estudantes. Todos aqueles elementos que eu te apresentei como os grandes desafios que nós temos hoje, são eles mesmos as grandes oportunidades que nós temos hoje. Certo, Odi. E, por exemplo, Odi, se você pudesse desenhar um modelo de instituição de ensino superior para o futuro, como ela seria? Porque você mencionou sobre a inclusão de tecnologia e tudo mais, mas seria um modelo híbrido? Ainda ocorreria, por exemplo, teria o espaço físico, e seria incorporado uma forma de e-learning? Como você imagina que isso ocorreria? Olha, se tem uma coisa que eu tenho muita convicção é que não existe mais essa ideia de modelo fixo. Esse é o raciocínio do passado, né? A Sim. ideia de que a construção de um modelo físico serve para todos os modelos, serve um modelo único, Uhum. entendeu? Nós estamos falando exatamente de uma coisa muito mais customizada, uma coisa muito mais direcionada a demandas específicas de sociedades que geram essas demandas, e elas são muito específicas. Certamente as ofertas, as demandas de uma sociedade como a americana e de uma sociedade como a brasileira são diferentes. Os modelos, eles devem ter muito essas características próprias, que sabem lançar mão dessas diferenças e usar isso de uma forma inteligente, de uma forma competitiva, vamos dizer, nesses termos. Então, a educação do futuro, eu acho que ela vai ser cada vez mais customizada, cada vez mais construída na relação da instituição com os seus estudantes, com os seus grupos de estudantes, com os seus cursos e assim por diante. Mas certamente vai ser um tipo de educação muito mais focada na aprendizagem, muito mais focada no aluno que aprende, nas demandas que ele tem de aprendizagem para a sua vida profissional e mesmo para a sua vida pessoal, em termos de Uhum. formação integral, do que propriamente focada na própria universidade ou nos próprios currículos, como o que ocorre até hoje, né? Distanciada das demandas e das realidades. Mas certamente não vai ser uma universidade de modelo. A universidade de modelo que nós tivemos foi essa que está aí até agora. Uhum. O futuro, eu acho que reserva realmente universidades diferenciadas, atendendo oportunidades e desafios diferenciados de regiões, de países, de comunidades e assim por diante. E é claro que sim, não tenho a menor dúvida de que vai continuar existindo um espaço muito importante, provavelmente o mais nobre e o mais de maior valor, vamos Uhum. dizer assim, que é aquela formação que somente um grande campus, né, uma grande área, uma grande universidade pode oferecer, para muito além do ensino somente. Sim. E possa oferecer uma experiência acadêmica. Quem diria? Alô? Tô te ouvindo, Odi. Quem não gostaria de ter seu filho, por exemplo, tendo uma experiência acadêmica de estudar numa universidade de Harvard, numa Sim. Stanford, numa Tsinghua University na China, numa universidade como a Sorbonne na França, numa grande universidade do mundo inteiro? A própria experiência acadêmica, a própria vivência num ambiente como esse durante um conjunto de anos é algo que não tem preço, né? Sim. Isso é um valor não só profissional, mas pessoal para toda a vida. Por outro lado, certamente também cada vez mais vai ter espaço para aquelas pessoas que não possam ter uma formação experiencial em grandes centros de formação, seja no Brasil ou no mundo. E para essas pessoas, sem dúvida nenhuma, novos modelos diferenciados para demandas diferenciadas de formação com uso intensivo de tecnologias online de aprendizagem é uma oportunidade enorme, cada vez mais. É até, na verdade, Então, seguindo essa tendência, eu não conseguiria te responder
a tua pergunta, qual o modelo da Universidade do Futuro, porque já começa que eu acho que a Universidade do Futuro não vai ter modelo, do passado que tinha Uhum. modelo. Né? Sim, bacana, Aldir. E, por exemplo, agora que tu mencionaste sobre um novo modelo que vai atender também as camadas mais baixas, uma experiência, por exemplo, que recentemente a gente teve era das MOOCs, né, das Massive Online Open Courses que a gente tem, principalmente nos Estados Unidos. Se verifica também que grandes universidades, inclusive MIT, Harvard, Universidade de Laval no Canadá, eles utilizam um modelo híbrido que eles têm ainda a universidade tradicional, mas eles também têm essas MOOCs, na verdade, e espaços de e-learning. No entanto, eu não sei se na verdade seria como uma forma já de estar migrando para verificar como o mercado se comporta ou se realmente se tem uma pretensão já dessas universidades que eles enxerguem adiante como realmente uma forma de se firmar já Mas na. eu não vejo por que a percepção de que um modelo substitui o outro. Sim. Eles são modelos diferentes que atendem demandas internas e começa que esses modelos de uso intensivo de tecnologias online, para o EAD ou não, Uhum. não significa que é para classes mais baixas. Uhum. Significa muitas vezes, sim, de que envolve um ticket, né, um valor mais baixo, mas muitas vezes, e talvez o maior potencial seja esse, envolve profissionais e pessoas que não podem passar o dia inteiro estudando ou passar 4 anos estudando, que precisam trabalhar, que precisam gerar renda e assim por diante. Não são necessariamente pessoas de classes mais baixas, isso é uma distorção da visão do público-alvo da educação superior. Tu tem muita gente que tem poder aquisitivo, mas o que não tem é tempo ou Exato. disponibilidade para cursar, ou para ir para a Espanha, ou para ir para a China, ou para ir para os Estados Unidos estudar, ou ir para uma universidade como a USP, ou a Unicamp, ou a Federal do Rio de Janeiro, ou a URGS, fazer um curso de primeiro nível de 4 anos. Uhum. Então, isso faz muito parte do preconceito que a gente tem no Brasil de achar que a educação à distância é só para a gente abrir, de classes mais Sim. baixas. Não é. É Uhum. uma alternativa que propicia a muitas pessoas, algumas com poder aquisitivo muito alto, a terem uma formação superior de alto nível, mesmo não tendo disponibilidade para passar 4, 5 anos vivendo, só estudando, vamos dizer Sim. assim. E até isso Então a gente abre. tem que repensar esse cenário na nossa cabeça, como Uhum. sociedade. Bacana. Na verdade, acho que isso vem bem enraizado, na verdade, com os modelos falhos que a gente teve até então, né, no Brasil, de EAD. Aí eu acho que Que acaba embaçando um pouco a visão, né? a gente costuma usar os modelos do passado até para criticar o passado e projetar os modelos novos, mas a gente termina tentando projetar os modelos novos baseados nos modelos antigos, o que é um Sim. contrassenso. Né? Sim. E até como tu mencionaste ali sobre o nicho do EAD não ser só, na verdade, para classes mais baixas, recentemente eu entrevistei o Philip Grennon. Ele é um canadense, ele é coordenador da parte tecnológica de transferência de conhecimento lá da Universidade de Laval. E uma coisa que me surpreendeu é que a MOOC dele, especificamente lá da Universidade de Laval, o nicho de mercado que eles estão realmente também lucrando enquanto universidade é em cima de exércitos. Justamente pela flexibilidade, eles mandam um agente lá aplicar a prova presencialmente para não ter o problema, então, da invalidade, enfim, das avaliações. E está sendo um mercado, assim, crescente para eles, assim, que muitas universidades ainda não exploraram, né? E realmente bem surpreendente nessa parte. É bem isso. De novo, o cenário de demanda ele se tornou muito mais complexo, muito mais customizado, cheio de nichos, cheio de características. Né? Então, Então, por daria isso também. que eu... Como? Você concordaria com a afirmativa, então, Jorge, que o ensino superior do futuro, com certeza, ele seria mais acessível também? Acessível em relação não só à questão financeira, mas realmente mais acessível, mais disponível para as pessoas? Eu acho que ele vai ter necessariamente que oferecer modalidades e formas de acesso diferenciadas para públicos cada vez mais diferenciados, Uhum. inclusive de idade. Né? Até tem Tu aquele tem hoje conceito, né, de lifelong learning, né? aquele modelo tradicional em que o cara fazia uma faculdade e depois passava 30, 40 anos trabalhando com aquele conhecimento que adquiriu, não existe mais. Né? Hum. Hoje um profissional de padrão razoável já requer um nível de formação contínua, o famoso long life learning, ao longo de toda a vida.
né? Ele vai estar constantemente adquirindo conhecimentos, né? Desenvolvendo a sua capacidade de aprender a aprender, né? Esse é o grande diferencial do profissional do futuro, né? Nós hoje estamos falando ao contrário de um profissional que acumulava um conhecimento ao longo de 3, 4, 5 anos de sua vida e usava ele durante os próximos 40, para um profissional que, na realidade, ele vai ser tanto melhor quanto mais ele tem a capacidade de aprendizagem ao longo de sua vida. E não mais quanto mais conhecimento ele tenha no momento inicial da sua carreira profissional. Isso muda tudo, né? Isso muda tudo. A educação, no caso, pelo que se percebe, ela ainda é just in case, por exemplo, e a gente está realmente demandando de algo just in time, no caso, né? Pelo que se percebe. Porque é tudo muito. A metamorfose está cada vez mais rápida e acho que realmente a sociedade não está acompanhando isso, né? E a gente tem. Não, quem não está acompanhando é a universidade. Exato. A universidade está muito à frente. Se a gente realmente tem clareza e concorda com a ideia que a sociedade mudou e mudou muito nas últimas décadas, a gente analisa e vê que as universidades não mudaram muito nas últimas décadas, pelo contrário. Então a gente tem um gap, uma diferença crescente entre essa transformação da sociedade. Eu costumo dizer que o que nós temos é a necessidade de uma nova educação para uma nova sociedade. O que mudou foi a sociedade. Nós é que não percebemos muitas vezes ainda essa mudança e estamos atrás nesse processo. Bacana, Aldi. A princípio seria isso, então. Não sei se tu gostaria de adicionar algo que não foi contemplado, colocar algum tópico em relação ao tema. Eu estou satisfeito, assim, bem legal as perguntas, a conversa. Eu fico à tua disposição. Se tu quiser me mandar alguma coisa por e-mail, ou combinar um outro horário, eu fico agora aqui no exterior até o final do mês. Eu volto só em outubro para o Brasil, mas eu fico à tua disposição. Se precisares complementar alguma coisa, ou se quiser me mandar alguma coisa por e-mail, é só mandar. Não, mas ótimo mesmo, Aldi, fiquei bem feliz aqui com o resultado da entrevista. E você vem para UX também, né, no simpósio, eu acho, né, no Domênico de Masi ali. Eu vou aí na semana que vem. Se tu tiver aí, me procura aí que a gente conversa. Tudo bem, perfeito. Eu não vou conseguir te identificar. Sem problema, Aldi. Eu vou estar com o Enor, então provavelmente ele vai falar contigo. Então tá bom. Tá, perfeito. Eu te agradeço muito pela disponibilidade, tá, Aldi? Eu sei que o horário aí tá bem... é bem tarde, né? Não, te peço desculpas da dificuldade da gente conversar aí dos encontros aí, desencontros. Não, de forma alguma. Eu que te agradeço pela disponibilidade. Pra mim não foi dificuldade nenhuma falar contigo, bem tranquilo. E obrigada mesmo, Aldi, mais uma vez, tá bom? Bom, disponha, Bianca. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.